Campo Grande registrou o terceiro caso confirmado ontem de brucelose canina. A informação foi confirmada pela Superintendência de Bem-Estar Animal, a SUBEA. Esse alerta claro para o perigo da doença considerada grave e altamente contagiosa entre os cães e o mais preocupante também pode ser transmitida para os humanos. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o superintendente da SUBEA, o Edivaldo Salles. Edivaldo, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Edivaldo, vamos falar um pouquinho, explicar para quem ainda não sabe, não conhece, o que é a brucelose canina. A brucelose trata-se então de uma infecção que ocorre no sistema reprodutor, pode ser tanto da fêmea quanto do macho. É uma doença muito comum em ser encontrada em região rural, que acomete os bovinos, então as pessoas têm mais conhecimento por esse acometimento nessa espécie, mas também pode acometer os cães e os gatos, e também o homem, né, por se tratar de uma zoonose. Então é uma infecção bem grave que ocorre no sistema reprodutor, é muito comum, por exemplo, nesses 3 casos que nós tivemos, as pessoas nos procurarem com uma cadela que tem, né, ou uma gata que tenha um inchaço abdominal, no caso, os nossos casos são de caninos, um inchaço abdominal, relatando que o animal estava gestante, que perdeu os filhotes, e realmente é uma característica dessa doença, que é provocar o aborto no animal. Então é bem comum, né, é a característica da doença, que a cadela venha a abortar, que a cadela fique prostrada, debilitada, e tem uma sequência de sinais clínicos que o tutor consegue observar diante de um animal positivo. Então é um animal que vai mudar o seu comportamento, né, além de ter o abdômen inchado, secreção pela vulva que o animal pode apresentar, febre, o animal vai parar de se alimentar. Então são alguns sinais que o tutor consegue observar. Certo. Nesses 3 casos que vocês identificaram aqui em Campo Grande, todos em cães, né? Todos em cães, correto. Os animais chegaram primeiramente na nossa unidade para atendimento, passou pelo médico veterinário. Hoje nós possuímos um convênio com a Universidade Federal. Esse diagnóstico não foi fechado dentro da SUBEA, porque existe a necessidade de um exame mais específico, né, que é um exame de PCR, é um exame laboratorial. Esses pacientes foram encaminhados para a Universidade Federal, então, para fazer os exames complementares. Então, precisa inicialmente fazer um ultrassom para identificar se é uma piometra, que é uma doença semelhante, que também é uma infecção no sistema reprodutor, ou se tratava realmente de uma morte fetal. E aí, por fim, na hora que realizou-se o exame de PCR, fechou o diagnóstico que, na verdade, era caso de brucelose. E esses casos que vocês identificaram nas residências ali, ou o tutor que tem este animal, é feito um trabalho também de acompanhamento com os adultos que tiveram contato com esse animal ali? Claro, sim. Essa doença trata-se, então, uma doença de notificação obrigatória. Então, o órgão hoje que é responsável por essa notificação dentro do município é o CCZ, por ser uma zoonose, então, o Centro de Controle de Zoonoses, que faz o monitoramento da região, do perímetro onde esse animal vive, bem como dos tutores e dos demais animais que vivem dentro do mesmo ambiente. Então, a Universidade Federal, diante do fechamento do diagnóstico, notifica o órgão competente, que é o CCZ, e o CCZ que faz esse monitoramento da região. Certo. E esses casos, você me falou que geralmente acontecem em próximo de região rural, né? Às vezes tem algum gado ali próximo. E esses casos específicos que foram identificados em Campo Grande também tinham essa localização parecida ou não? Não, por incrível que pareça, esses casos não tinham. Geralmente a gente associa que são animais que têm acesso à área rural ou que vivem na área rural, que seria uma forma mais fácil dele ter acesso, né, dos cães comerem ou teriam algum acesso direto ali com o material contaminado, que pode ser excretado, liberado na maioria das vezes aí por bovinos, né? Muito comum na área rural. Mas esses animais em si não tinham essa relação. Entendo. Animais que vivem mesmo no domicílio, região urbana. E existe alguma suspeita de como eles teriam contraído, então, ou sido contaminado aí por essa doença? Então, fica uma dúvida, na verdade, com relação ao animal que pode ter tido acesso à rua, um animal semi-domiciliado, né? Tendo em vista que são alguns animais que vivem em residência, desses 3 e outros que eram animais em situação de rua. Então pode ser que ele pode ter tido contato com outro animal na rua que também fosse contaminado, ou algum mecanismo que trouxe essa bactéria, né, para dentro do ambiente onde o animal vive. E consequentemente causou a infecção. Certo. E qual que é a forma da gente evitar então esse tipo de infecção hoje, tanto nos animais quanto nos humanos? Claro. Nos humanos, a gente tem que pensar, primeiramente, se tratando de um animal que tenha esses sinais clínicos apresentados em casa,
Então o tutor tem que ter a higiene. Então, cuidado na hora de pegar esse animal, evitar ter contato ali com a secreção que o cão está tendo, né? A cadela está tendo pela vulva, por exemplo. Ter a higiene com relação ao humano. E com relação ao animal, prevenir esses animais que têm acesso à área rural. A castração também é um meio muito importante. Então, esse animal não vai ter ali a vontade, né? A vontade de expressar ali o comportamento natural de cruzar com outro animal e, consequentemente, reduz a chance de se infectar. Certo. Então, assim, a gente pode trazer uma orientação, então, caso quem está nos ouvindo neste momento identifique justamente esses sintomas que você falou, olha, esses sintomas acho que estão apresentando no meu animal de estimação, no meu cão ou no meu gato, né? Qual é a medida que o tutor deve tomar? Claro, de imediato ele já precisa procurar um atendimento médico veterinário para que o colega então consiga fazer ali traçar um caminho, traçar uma suspeita clínica, né? Pode ser, como disse anteriormente, são sinais clínicos semelhantes a outras doenças. Então pode ser realmente uma morte fetal, pode ser realmente uma piometra, que também é uma infecção de útero, né? Causada também por bactéria, ou pode ser a própria brucelose. Então, de imediato, procurar um médico veterinário para que ele faça, então, a consulta e exames necessários e consiga fechar o diagnóstico da doença. Certo. Edivaldo, quero agradecer a sua participação aqui. Importante trazer essa conscientização para a população, né? 3 casos, então, de brucelose registrados aqui em Campo Grande, e a gente transmite essa mensagem para a nossa audiência para que possa tomar todos os cuidados e ficar atento também, né? Para que esses casos não propaguem aí, não contaminem os humanos também, claro, os animais de estimação. Claro, eu que agradeço. Acho que fica em aberto também o convite para conhecimento de todos que a nossa unidade dispõe de atendimento de forma gratuita para a população. Então o tutor pode levar o seu animal para consultar na unidade nos dias de segunda, terça, quinta e sexta-feira. É importante que o tutor leve o animal, documento de identificação pessoal e o comprovante, a folha do NIS, que é um item obrigatório para que o animal seja atendido e encaminhado para a federal caso necessário.